Fala pessoal, estamos iniciando o primeiro episódio do podcast Taberna 2021. Eu sou o Leandro Denardi. Aqui Felipe Super. Primeiramente vamos parabenizar, né, todos os treinadores. Hoje é dia do treinador, então parabéns pro Felipe, parabéns pra mim, parabéns pra todos os treinadores de todo mundo que escuta a gente. Quem não escuta também, a gente deixa os parabéns pra todos vocês. Então, pessoal, o primeiro episódio a gente acabou dando um intervalo, né, nessa questão do Natal, Ano Novo. Vocês podem ver que a gente tentou colocar retrospectiva ali para vocês escutarem alguns episódios que a gente deixou passar para trás, né? Então, a gente começa esse ano falando sobre a variação de esquemas táticos na base. Se isso é importante ou não é importante. Então, nossa discussão vai girar em torno disso. A gente tem bastante coisa para falar. Então, depois a gente aguarda o feedback de vocês no Spotify, no YouTube e no Facebook e no Instagram. O Felipe vai começar aqui apontando por que ele acha importante ou por que ele não acha importante. Contigo, Felipe? Questão dos estímulos variados, né? Tanto estímulos técnicos quanto estímulos táticos. Então, tu colocar, isso claro que depende da faixa etária da criança, né? Por exemplo, na iniciação, os conteúdos variados de posicionamento da criança, né? Porque daí o que tá acontecendo na iniciação ali, principalmente no futsal? Que tu coloca a criança, eu achei a criança melhor em tal posição. Tu deixa a criança, engessa a criança naquela posição, porque tu quer os resultados nos festivais ali, nos campeonatinhos, tu quer o resultado e tu deixa a criança naquela posição sem outro estímulo. Porque quando vê como o jogo é um caos, como o jogo tem várias variações durante o jogo que tu precisa treinar, ela fica só engessada naquela posição. Então, na iniciação, é importante, como nos pequenos a gente não coloca tanta questão de modelo de jogo, tanto formação tática, uns estímulos técnicos e de entendimento de jogo, é legal tu variar o posicionamento da criança. O posicionamento, por que variar o posicionamento? Porque um ala, por exemplo, não tem os mesmos estímulos do pivô. A marcação vem de locais diferentes, o teu posicionamento corporal é diferente. Então, na iniciação, nos pequenos, eu acho legal tu trocar e estimular variações de posicionamento da criança, já que a gente não tá com modelo de jogo ou questões táticas de posicionamento já definidas, né, Leandro? Eu concordo contigo, Felipe. Trago também não só no futsal, isso, mas no campo também, né? A importância da gente, os professores, entenderem que o importante na iniciação, seja no campo, no futsal, é dar vivência, né? A gente ampliar esse leque de situações, de posições, de funções, de corredores que eles vão vivenciar, né? Queria trazer um exemplo, o Barcelona por muito tempo, e eu não sei se é hoje em dia, até vou dar uma pesquisada para depois trazer isso de volta para a discussão, ele sempre teve formações fixas na sua base do futebol de campo. Desde da sub-9 até o profissional foi uma formação utilizada, 4-3-3. E aí o ponto que eu quero chegar, será que isso é importante? Será que isso é o foco central? Focar só numa formação? Será que seria isso certo? Eu acredito que não, porque a gente não forma um jogador só pro clube. Claro que no primeiro momento eu vou formar um jogador pro clube, mas provavelmente aqueles jogadores, a maioria não vai ficar no meu clube. E como é que eu vou deixar um jogador sendo formado somente numa formação, somente num esquema tático, se lá fora, em outro clube, ele vai vivenciar outras situações? E provavelmente por não ter vivenciado isso antes, ele vai acabar não tendo rendimento. Ele vai render só naquele contexto que foi trabalhado desde a iniciação dele. Então por isso que é importante a gente variar essa questão da formação, da posição, da função que o Felipe falou. Até porque jogando em outras posições ele vai ter outras visões do jogo. Foi até o que a gente comentou no texto essa semana do podcast. Ele vai sofrer outras pressões, ele vai ter outras situações que vai estar num corredor, vai estar no eixo central do jogo, vai estar numa lateral, a forma que ele recebe a pressão, a função que ele vai ter que executar. Então é importante dar esse tipo de vivência e não fixar tanta coisa assim numa formação. Então eu acho que o mais importante que fica é dar essas vivências para os alunos, né, para os nossos atletas, para que lá na frente isso não estoure quando ele for um profissional e vai vivenciar outro contexto que não foi o que ele vivenciou somente na nossa base. E tudo que tu não vivencia na iniciação vai estourar pro treinador e pra instituição que tu tiver lá na frente. Então um exemplo que eu dou, que esses tempos eu até conversei com o Leandro sobre, a gente conversa sobre os trabalhos, o que a gente estava fazendo. Eu trabalho em alguns projetos paralelos e um projeto é o futsal paralelo com crianças que estão disputando estadual de campo. Então o que acontece? As crianças querem ter um entendimento do futsal, que é um projeto que os pais me pediram para as crianças terem um entendimento do futsal. Então um exemplo que a gente faz de variações
né, de variações posicionais, de variações táticas, aí nós já estamos falando de sub-10 para 11, que já tem modelos de jogo, posicionamentos, movimentações. É o seguinte, por exemplo, a questão da marcação. Então, as 2 próximas semanas são marcação. Então, a semana da marcação quadrante, quais os estímulos da marcação quadrante, o que tu tem que te preocupar em primeira linha, em segunda linha, questão de coberturas, questão de pressão no nome da bola, questão de empurrar para ala. Então, semana da marcação quadrante. Na outra semana da marcação losango baixa. E daí tudo que influencia nessa semana de marcação losango, todos os estímulos da marcação losango baixa. Então, daí na outra semana da marcação individual. Então, as crianças vão tendo esses estímulos sem a bola. Claro que é um exemplo que eu estou dando, depois tem as questões das movimentações com a bola. Elas vão tendo vários estímulos e vão sabendo que quando vê elas vão jogar num time, vão ir lá jogar num time, o técnico, eu quero uma marcação individual. Tá, mas o que eu tenho, qual é que é o meu posicionamento na marcação individual? O que eu tenho que, qual é que são o regramento disso? Qual é que é o meu posicionamento na primeira, na segunda, nas coberturas, quando chega perto da zona vermelha. Então, não adianta eu pegar e engessar num modelo, engessar numa ideia, e elas não vão tendo os estímulos nas outras questões táticas, né, Leandro? Eu acho que o treinador tem que ter, digamos, um esquema base, ou a marcação que ele mais acredita, que ele mais vai querer desenvolver, mas ele tem que também caminhar pelos outros tipos de marcação, né? Porque querendo ou não, a gente trabalhando com base, a gente trabalha a um longo prazo, a gente tem que pensar no atleta lá na frente também, não só nele agora. E quais as melhores formas que a gente pode fazer isso, né? Então daqui a pouco eu vejo que eu posso fazer uma marcação individual, mas eu também tenho que dar uma passada por uma marcação zona, uma marcação quadrante, a mesma coisa no campo. Daqui a pouco eu gosto de jogar no 4-4-2, mas eu tenho que passar por uma formação com 3 zagueiros. Tudo isso pensando em colaborar, né? E muito maior, até foi uma discussão que eu tive essa semana no clube, muito maior do que eu pensar na questão tática do 4-4-2, o 4-0, o 3-1, o 3-5-2, enfim, no campo e no futsal, é trabalhar esses pormenores que o Felipe falou. Trabalhar a função, trabalhar a questão da tática individual, a tática de grupo na base. Eu vou marcar o jogador, eu tenho que induzir ele para a ala, saber o que eu vou fechar, saber como eu vou abordar, entendeu? Saber os comportamentos que eu faço com a bola, sem a bola, quando o meu companheiro tem a bola, quando ele não tem a bola, entendeu? Entender isso, eu acho que é muito maior do que a questão da tática mesmo. Então, por isso que eu falei, a gente tem que passar por todas as questões. Por isso que eu acredito que a iniciação é o ponto mais importante do futebol, e é aí que a gente vem pecando, né? A gente acaba focando só no resultado, focando não no processo, e acaba vou só no 4-3-3 e vou lá, que nem o exemplo do Barcelona, e acaba não dando tantas vivências para os jogadores, né? Que nem eu falei, é um processo, vai demorar anos, talvez a maioria não vá se tornar jogador, mas eu dando, aumentando esse leque, que nem eu falei, de opções para o atleta decidir, de percepções dele, eu vou estar colaborando muito mais com a formação dele lá na frente, dentro do futsal, dentro do futebol. Ainda tocando na parte da iniciação, daí eu vou dar um exemplo prático, né? A gente agora, nos próximos podcasts, vamos colocar mais a questão tática, a prática ali das aulas. A questão assim, por exemplo, numa marcação individual. Não adianta, é marcação individual, o nosso modelo é marcação individual. Aí tu chega lá, põe a criança, cada um num. Mas se tu colocar uma marcação individual e não ensinar as fases da abordagem no 1 para 1 para criança, não vai adiantar uma marcação individual. Ela vai abordar errado, ela vai estimular o homem da bola errado, para que lado vai errado. Então, esses pormenores que é importante. Aí tu põe uma marcação zona, tu tem que posicionar ela, qual é que é a tua indução aqui, qual é que é a tua cobertura. Então, essas questões dos pormenores que são muito importantes na hora que tu vai botar um modelo de marcação, por exemplo. Isso sem falar em movimentações ofensivas, movimentações com a posse. Mas um ponto que eu queria tocar aqui, Leno, que na iniciação aqui, que a gente, às vezes eu vejo treinamentos e pesquiso treinamentos, por exemplo, vou dar um exemplo do futsal, né, que tô tocando mais no futsal geralmente. Vamos treinar finalização com giro, por exemplo, giro corporal. Aí tu coloca só os pivôs a fazer aquela finalização com giro corporal. Aí tu não coloca os fixos, porque o fixo é um jogador mais defensivo, que tem que ter bom passe. Tá, mas uma hora ele vai receber uma bola de costa, uma hora ele vai ter que girar.
Aí tu não coloca os alas a fazer essa parede, tá, mas se uma hora eu jogar um caos e ele recebe uma bola de costas pra proteger, ele não vai ter esse estímulo. Então, às vezes eu vejo treinamentos que tu divide, por exemplo, tem 3 treinadores ali e tu divide, os pivôs vão fazer tais atividades que são compatíveis com a função, os fixos, os alas, atividades compatíveis com a função. Tu não pode separar essas funções da iniciação. Todos os atletas em qualquer posição do futsal tem que ter. Claro que o goleiro é uma posição diferenciada, né? Mas os atletas de linha tem que ter esses estímulos variados. Não tu engessar. O ala tem que ter bom drible e boa transição de retorno. Bom retorno defensivo. Aí tu não vai treinar ele a fazer uma parede, tu não vai treinar ele a pisar para outro atleta que vem de trás. Então essa separação a gente tem que ter muito cuidado, porque isso leva a engessamento na parte técnica também, né? E pegando um gancho, Felipe, que tu falou, pivô no futsal tem o giro, mas o volante no campo também tem. Será que... é volante no campo, vou botar de fixo, mas pode ser um pivô também, né? Porque o pivô no futsal domina muito a bola de costas. O volante, normalmente, ele vai receber uma pressão nas costas dele. Então, ter essa variação e tentar buscar unir essa questão da função no futsal com o futebol de campo, ver onde há umas semelhanças, variar essas posições, vai ser muito importante para a criança, né? A gente vai estar colaborando com ela para, que nem eu vou me tornando repetitivo, aumentar esse leque de possibilidades que ela vai ter para decidir no jogo. Por mais que seja um pivô que jogue na frente no futsal, e um volante joga um pouco mais recuado no campo. Mas tem semelhanças entre as funções, nessa questão do domínio de costas. Tentando ter a formação completa é difícil, mas uma formação mais perto da completa possível, né, Leandro? Eu acho que pensar no processo é tentando imaginar o que a criança vai encontrar lá na frente, né? Que hoje em dia, vamos falar no futebol brasileiro e no futsal, são variados, né? O treinador tem um que pensa cada forma diferente, às vezes o clube muda o treinador, muda o esquema, então eu tenho que preparar o atleta para isso, né? Para essa mudança que pode acontecer e não preparar o atleta para jogar apenas um jogo. Porque o jogo é variado e são vários jogos que a gente vai ter num adulto, e vai ter no futsal e vai ter no futebol de campo. Isso, e geralmente vem a mudança de treinador, junto com a mudança de treinador vem a mudança de perfil psicológico, vem a mudança de modelo de jogo, mudança de esquema tático, e o atleta tem que estar preparado para isso desde o início, com esses variados estímulos, né? Fechou então? Grande abraço aí, feliz dia do treinador aí pra galera que trabalha bastante, que tem acúmulo de funções, que tem que lidar com várias situações. Grande abraço aí. E conecte-se com a gente nessa tabela. Valeu! Valeu, um abraço!